Eu estava viajando, na minha percepção do cérebro, tinha passado 10 minutos, que eu digo, caralho, vou desligar esse vídeo, porque como é que eu vou jogar no YouTube? Se não tem nada, se não tem nada, por exemplo, eu vou jogar no vídeo, no YouTube, 10 minutos, só o cara alombrado, o cara vai dizer, não, o que é que esse cara falou? Porque eu não aprendi porra nenhuma. Sendo que passou tipo segundos. Não é isso? Pra mim agora, pronto, eu marquei o tempo. Já que o tempo que eu vi estava gravando. Na minha percepção passou 10 minutos. E vou parar, passou 1 minuto. Mas vamos lá, a história da Matrix. Sério mesmo, que foi a viagem que eu tive. E é a segunda vez. Só que agora está mais claro. Sério mesmo. Você lembra que eu falei, quando ainda estava bom, que da outra vez a viagem foi como se tivesse um sistema solar e de um tipo de aquário. Só que não é um aquário, era rodeado de vidro por todos os lados, certo? E existiam outros maiores, ou seja, outras inteligências maiores do que a nossa está, e talvez eu não consegui ver, certo? Talvez existissem outras menores, mas eu consegui ver daqui para frente. Entendeu? Então, como essa daqui, vamos supor, imagina só aqui, ó. Aqui tem uma que seria a gente, aqui tem uma maior. Essa menor aqui, você que é da maior, você visualiza tudo e foi você que criou. Aí existe outra que é maior, que foi essa que é maior, ou seja, uma inteligência mais avançada, que já controla essa aqui. Que dentro dessa existem outros planetas, outras galáxias que são maiores. Que, por exemplo, a gente achou que a gente seria o bambambam na galáxia. Por exemplo, era o universo inteiro para um sistema solar. Hoje a gente sabe que existem bilhões e bilhões e bilhões de sistemas solares, inclusive alguns outros sistemas que têm 10, 20 sóis. Entendeu? Seria como se você imaginasse assim, como o autor de um desenho animado, que cria um desenho animado. A gente está criando a vida da gente. De algo que, por exemplo, que eu próprio escolhi num nível mais avançado. Sabe quando você pensa, por exemplo, em faixas, existem faixas que existem graduações e tal, não sei o quê, seria da mesma forma. Por exemplo, você falou da história da reencarnação. A gente está reencarnando de espíritos menores para espíritos maiores. Sim. Entendeu? Então, sempre evoluindo. E tudo na vida, no universo, está em expansão. Então, por exemplo, esse eu, Alexandre, agora é um espírito em desenvolvimento, que daqui a pouco vai existir um espírito mais elevado. Com algumas coisas que, por exemplo, eu aprendi nessa vida. Inclusive, por exemplo, esse livro aqui, A Lei da Atração, ele fala justamente isso. Certo? Sério mesmo. Ele fala justamente isso. Por exemplo, que você escolheu a vida que você gostaria de ter. As pessoas, as provações, tudo. Seria como se alguém, até que, entre aspas, lhe faz um mal, estivesse fazendo algo ao seu favor. E aí logo não existe mal. Tá entendendo? Uhum. Não, sério, tá entendendo? Estou entendendo. Imagina só o seguinte, que inclusive em alguns livros, acho que é apócrifos, não sei se esse seria o termo, que são os livros que estão fora dessa Bíblia que a gente tem acesso. Existem vários livros que foram encontrados, certo? Até tem alguns que são encontrados mais recentemente, o livro, por exemplo, de Tomé, um livro que se diz que teria sido escrito pelo próprio Cristo, porque seria no mínimo estranho Cristo, como um ser tão inteligente à frente da sua época, não tivesse escrito algo de próprio punho, para deixar para a posteridade, já que o que ele mais veio para fazer foi para discipular, para ensinar, para instruir. Então, por exemplo, tudo que ele estava fazendo estava planejado por ele mesmo. Entendeu? Então, se você olha dessa forma, nem o próprio Judas, que inclusive existe um livro de Judas, que foi um dos achados arqueológicos, certo? Que o Judas seria o melhor amigo de Cristo.
Tanto que ele, ao encontro, ele dá um beijo no rosto. Seria como se o próprio Jesus tivesse mandado, que é isso que no livro de Judas diz, certo? Tivesse pedido para Judas fazer aquilo. E que Judas depois, por um próprio julgamento seu, diz, poxa, eu teria o poder de discernir, eu não tenho livre-arbítrio, se eu iria fazer aquilo ou não, se eu iria trair a confiança de Jesus, mesmo sendo algo que ele mandou. Sabe como se alguém dissesse assim, por exemplo, me dê um tiro aqui, ou então, por exemplo, eu vou atirar na minha cabeça agora. Você vendo, não tentasse pelo menos segurar na minha mão para impedir isso. Que é a história do livre-arbítrio. Que talvez o remorso de Judas tenha sido justamente esse. Está entendendo? Porque ele tinha o livre-arbítrio. Por exemplo, Jesus pediu para fazer aquilo. E ele estava fazendo porque Jesus estava cumprindo aquilo que ele sabia, de encontro ao eu anterior, ou seja, a sua intuição, a alma, a sua própria consciência, ou o Deus que está fora de você, mas não faz parte de você. Não foi, a Bíblia diz assim, que você é imagem e semelhança. Deus tem todas as características que você tem. Está entendendo? Então, por exemplo, eu teria pedido para passar por tudo aquilo ali. E eu estaria vendo aquilo ali acontecer. Quando eu encontro com o meu eu transcendente, que seria Deus, com a minha consciência, com o meu eu elevado. Aí eu sigo de acordo com a minha intuição. E aí minha vida dá tudo certo. E aí, de fato, as coisas acontecem. A dificuldade que a gente tem é de encontrar esse eu. Que a gente chama de Deus, que algumas vezes a gente diz assim, eu escutei Deus falar comigo. Dentro da igreja evangélica existe muito isso. Mas não foi, você escutou a sua própria consciência de uma vida passada. Mas a igreja católica não acredita. Não, a igreja católica não acredita. Por exemplo, a igreja católica é a maior instituição que existe. Instituição, vamos dizer assim, organizada, certo? Do mundo. Não sei se ainda é, mas era um dos maiores donos de propriedades de terras no mundo. A gente não consegue, pelo menos eu não sei, a riqueza que o Vaticano tem. Então sempre foi criado dessa forma. Ela está seguindo basicamente o que os homens estão fazendo. Agora a gente está morrendo, muitas pessoas estão morrendo, porque os governantes não estão nem distribuindo a própria medicação. Então, por exemplo, a ambição deles está matando a vida de outras pessoas. E a igreja católica, apostólica romana, ela faz a mesma coisa, só que ela faz usando o nome de Deus. Por isso que, por exemplo, ela quer ser a única razão. Até o que a gente aprende na igreja católica é que fora dessa verdade não há outra verdade. Quer dizer, a sua verdade é a única e absoluta. Só existe a sua verdade e não existe nenhuma outra. Jamais. Está entendendo o poder na cabeça das pessoas? E aí as pessoas, por exemplo, acreditam que elas nasceram, certo? Por exemplo, por criação de Deus, e que Deus está julgando. Como vamos pensar um videogame de certo e errado, certo, errado, certo, errado, certo, errado. Aí, por exemplo, beleza, bateu mais pontos, certo. Beleza, bateu mais pontos, certo. Aí vai para o céu. Aí bateu mais pontos, de repente errado. Eita, por carteira e a caixa. Parar aqui.